venerável Pet vivia afastado no mosteiro, e esse cara, ele como na idade medieval, eles pregavam com histórias, eram histórias que eram feitas, e ele então pregava com histórias. E ele pregando uma vez sobre o Salmos 85, 10, quando fala sobre a verdade, a misericórdia e a verdade se encontraram, justiça e paz se beijaram. E ele vai contando essa história como se houvesse um rei poderoso. É que ele põe o rei poderoso, que no caso é Deus, meio abobalhado, né? Meio bobão assim. Mas a história é interessante. Eles tinham 4 filhos: a misericórdia, a verdade, a justiça e a paz. E ele também tinha um filho sábio, muito sábio, que ninguém se comparava a ele em sabedoria. E ele também tinha um criado, um servo, que ele havia exaltado e enriquecido com grande honra esse servo, pois ele fez esse servo segundo a sua própria imagem, semelhança, e isso sem nenhum tipo de desejo de receber algo por parte do servo. Mas esse senhor, né, desejava muito explorar e conhecer o caráter e a fé do servo dele, se ele era digno ou não de confiança. Então ele dá uma ordem fácil para esse servo: se tu fizeres o que eu te digo, eu te exaltarei a maiores honras, senão tu perecerás miseravelmente. Bom, o criado ouviu a ordem do Senhor e sem demora ele vai infringir a ordem do Senhor. Bom, não precisa nem falar mais o que é, né? Então esse criado orgulhoso e obstinado, altivo, cheio de vaidade, ele busca uma desculpa para transgredir, e ele coloca a culpa em seu Senhor. Pois ele disse para o Senhor: olha, a esposa que você me deu para estar comigo, ela me enganou. Então ele joga toda a culpa no criador dele. Bom, então o senhor dele fica chateado, fica bravo pela conduta errônea do servo, mas pelo que ele falou, do que ele fez, e ele então lança esse servo na prisão. E ele manda a ele umas pessoas para que um pudesse estrangular ele, o outro decapitar, o outro afligir com tormento atroz, e o outro lançasse ele na prisão. Então esses caras começam a torturá-lo e começam a fazer a execução, a crueldade, e levaram o homem miserável para a prisão e começaram então a afligir. Mas uma das filhas do rei, do Senhor, que é a misericórdia, quando ela ouviu falar disso, então ela corre até a prisão e vê o homem sofrendo as coisas que era para estar sofrendo ali. Então ela fica entristecida, rasga as suas roupas e tal, e ela volta diante do pai, e chorando, ela chega diante do pai, ajoelha diante dele, dos seus pés, e ela começa a dizer assim para o pai dela, que era o rei: meu pai amado, não sou eu tua filha misericórdia? E tu também não és chamado de misericordioso? Se tu és misericordioso, tenha misericórdia do teu criado. Se o Senhor não tiver misericórdia do seu criado, não pode ser chamado de misericordioso. E se tu não és misericordioso, tu não podes ter a mim misericórdia como filho. Pronto. Complicado. Enquanto ela estava conversando com o pai dela, chorando, chega a irmã dela a verdade e fala: o que é que está acontecendo com a misericórdia? Aí o pai fala: a sua irmã, ela quer que eu tenha piedade do transgressor orgulhoso, cujo castigo eu designei para ele, a morte. Aí é verdade, quando ouve isso, fica com raiva da irmã, e também fala duramente com o pai: não sou eu, disse ela, a tua filha é verdade? Tu não és chamado de verdadeiro?
Não é verdade que tu estabeleceste uma punição para ele e o ameaçaste com a morte, o tormento? Se tu és verdadeiro, tu seguirás o que é verdadeiro. Se tu não seguires, tu não podes ser verdadeiro. Se tu não és verdadeiro, tu não podes ter a minha verdade como tua filha. Bom, ele está na sinuca de bico aqui, do pai. E não basta só isso. Porque nesse ponto, nós entendemos que a misericórdia e a verdade se encontraram. O texto de Salmos 85, 10. Aí vem a terceira irmã, a justiça, que vai ouvir a conversa lá, dá um barulho, o que está acontecendo? Aí contam para ela o que está acontecendo. Aí, a verdade que só fala, que é verdadeiro, diz para ela, a nossa irmã misericórdia, que não deve nem ser chamada de irmã, porque ela quer que Deus, que o pai perdoe o cara lá. Aí a justiça vai e fala brava com o pai, desgostosa. Tu não é chamado justo? Se tu és justo, tu exercerás justiça no transgressor. Se tu não exerceres essa justiça, tu não podes ser justo. Se tu não és justo, tu não podes ter a minha justiça como tua filha. Pronto, e agora? E a paz? Porque onde tem desavença não tem paz. Onde tem confusão, onde tem briga, não tem paz. A paz queimou, fugiu. E ele então está perdido, com as 3 filhas ali nessa confusão. A paz foi embora. O que eu vou fazer agora? Aí ele vai pedir conselho para quem? O filho. Aí o filho faz. Fala o quê? Pai, não preocupa não. Me dê esse problema aí que eu vou resolver. Eu vou resolver. Aí sai o filho e misericórdia. E vão ver o prisioneiro. Quando ele chega lá, ele se condói. Porque misericórdia está com ele. O filho está lá. Vai. Aí ele vê o quê? O poder da morte. Porque por causa da desobediência do servo, a morte entrou. E teria que matar. Ele viu o servo devorado. Porque o homem, quando está morto, ele é comido pelos vermes. Estava encarcerado, estava prisioneiro. Estava sofrendo. Cheio de aflição das pontas dos pés até a cabeça. Então, os caras que foram colocados, na verdade, lá na frente para poder afligir o servo, é a prisão primeiro, a prisão da vida. O segundo era o tormento, que atormentou, é a miséria do mundo, que vai atacar todos os dias com dor e miséria o ser humano. O terceiro estava matando, é a morte que destrói e tudo mata. E o quarto que estava devorando ele, o homem. Aí o filho se condói e ele então vai, se coloca no lugar e libera o cara. E ele rompe as grades da prisão, ele conquista a morte, ele amarra o homem forte, ele toma os bens e distribui os seus espólios. E ele vai até o alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Liberdade. Quando ele faz isso, ele se coloca no lugar da pessoa. Tudo aquilo que foi dito pelo Senhor, e no caso, contempla as outras 3 irmãs, que é a misericórdia, a verdade e a justiça, e é complementada pela volta da paz, porque ela viu que houve concórdia entre as irmãs, que houve a união, e ela volta. Então o filho torna-se o mediador dos homens e dos anjos. O homem então o servo foi purificado, foi reconciliado, e a 100ª ovelha, como diz o Beto, volta para o aprisco. Então ele usa essa historinha para dizer sobre o nascer de novo. O que esse Jesus fez? O que é você então entender isso? Porque se eu falo de coisas terrenas, vocês não conseguem entender. Você não sabe nem como uma planta nasce. Algumas pessoas podem saber.
Mas o texto bíblico diz que o cara planta, o plantador, vai para casa, dorme. Enquanto ele dorme, a semente nasce. E Jesus tem um texto pequenininho que ele fala que é preciso que morra a semente para que cresça o fruto. O que Nicodemos não está entendendo. E nós também não entendemos. Porque temos que morrer para que haja fruto. Para nós também. Então ele mandou o Filho ao mundo para que o mundo, o homem, não deixe de ser prisioneiro, escravo, de ser comido pelos vermes, de morrer eternamente, sem a presença de Deus. Ele não foi lá para contar, você pisou um tomate, hein? Você está nisso aí porque você merece, porque você desobedeceu o pai e agora tá, não vai fazer. Ele não perguntou, não falou nada. Ele se colocou no lugar do cara. Tira ele, eu me coloco. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado por quanto não crê no nome do unigênito do Filho. Bom, acabou. Não temos que nós falar para o outro que quem não crê lá, esse vai no inferno. Você está no inferno, você está no inferno. Você está no inferno é você, rapaz, com a sua língua imensa. Você não sabe o que passa no coração. Mas o julgamento é esse. Qual é o julgamento? Olha, porque a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é lá. Que nós vimos até hoje. Porque as suas obras são más. E eu vou dizer para você, não é homem só lá de fora, é homem de quem dentro também. Homens e mulheres, supostamente cristãos, que amaram as trevas mais do que a luz. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Assim como entrou o pecado ao mundo por um homem, e esse homem não teve como dizer que ele nasceu de novo. Eu nasci de novo. O texto bíblico diz que por Jesus entrou a graça, perdão, misericórdia, a restauração, reestruturação, um novo nascimento para este homem. A serpente, nós sabemos, já expliquei para vocês aqui, já tivemos aula sobre isso. Neustã, ela passa anos e anos no meio do povo de Israel, e o povo de Israel adorando a serpente. E presta atenção, o que eu entendo é que não era o povo todo de Israel, era uma parte do povo e a parte dos sacerdotes, dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, dos semideuses que estavam adorando a serpente dentro do templo de Jerusalém. Quando Deus chama então Ezequiel e fala: filho, olha o que esses caras estão fazendo dentro da minha casa. E a serpente que perdura de Moisés passa até por Davi, hein? Passa por Arão, passa por Natã, todos os santos que tem ali passa adorando a serpente. E ela vai ser destruída só no reinado de Ezequias. Quanto tempo adorando-se a serpente, achando que ela podia fazer nascer de novo, deixando, como diz o texto bíblico, o Criador, o Senhor, o restaurador de vidas, o que o santo, 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 para objetos de metal, de bronze, se devotando, se dobrando a isso, e achando que está fazendo um favor a Deus. Então essa serpente, esse metal, e a desobediência de Adão, na verdade não traz
novo nascimento, um renascer. Somente pelo Espírito é que nós podemos renascer de novo, nascer, voltar novamente. Essa conversa que nós temos de evangélico, porque é convertido, que convertido? Você precisa dar meia volta, volver, é voltar do nosso mau caminho que nós estamos seguindo e voltar para o caminho da cruz de Deus. Esse cara, Nicodemos, não entendia. O texto bíblico não nos explica o que aconteceu com ele. Algumas passagens mais para frente vai falar sobre ele. Capítulo 7, 19. Mas não fala o que realmente aconteceu com ele. Não explica se ele entendeu ou não entendeu. A impressão que nós temos é que ele realmente entendeu. Necessário nascer de novo. Como é possível? É possível, sim. Não lá com Adão, não com a serpente, mas por meio de Jesus, através do Espírito Santo. Nasce de novo. Aí, tudo aquilo que nossos achismos, que nós achamos, que nós sabemos, nós vamos entender que não é nada disso aqui, porque nele, é Ele que é o alvo, é Ele que vai explicar e ensinar como é que deve ser andado, por meio do seu Espírito Santo. Então nós entendemos que o escravo, o servo do venerável Beto, ele nasceu de novo. Queria morrer. Agora, teve uma pessoa que não precisava ter feito nada daquilo, que se dane o mundo, pois eu não me chamo Raimundo. Mas se você nascer, você está nesse meio aqui do vento, né? Não sabe para onde vai. Deixa ele te carregar, deixa ele te levar, né? Na sua simplicidade, no seu coração derramado diante de Deus, na sua vontade, na sua tentativa de querer ouvir, de querer entender, de querer aprender, de querer ser guiado por esse Espírito. Reconhecendo que nós não temos como, não sabemos como. Se um cara desse aqui não dá como, imagina nós. Apesar de tudo que nós temos, como a palavra e o Espírito, nós não entendemos muito bem. Mas leva-nos o vento. Né? O texto bíblico diz que Deus fala para Moisés, para falar para Arão: manda pôr o pé no Jordão. Quando eles colocaram, soprou um vento. Vem vento do Espírito. Porque aqui tem um texto do Espírito que fala sobre o Espírito e vento, porque a palavra é pneuma e a outra é pneumática. Então ela usa como vento, o vento, no 8, né? Que é o pneuma, e o pneumático, no último, que é o Espírito. A mesma palavra. O vento do Espírito, é o voar. Quando você vê, sopra vento. Ou como o vento de Ezequiel, vento dos 4 cantos, sopra sobre esses ossos. E o vento do Espírito, então, dirige-nos. Eu quero realmente entender isso. Não é só ler vento, mas o que é celestial, que vem de ti, aquilo que o Senhor tem. Porque eu não tenho como agradecer, não tenho como retribuir ao Senhor o que o Senhor fez para comigo. Então a justiça e a paz vão se beijando. A verdade e a misericórdia vão se encontrar. Aí você vai se gloriar pelo Espírito. Quem não vê, verá. Quando o Espírito de Deus flui. Então vai dizendo assim: como pode suceder isso? Como pode suceder isso? É a palavra que é dita aqui. Como pode, né? No texto 21,
partir do verso 5 de Números, nós temos uma situação no deserto que o povo de Israel estava passando. Na verdade foi uma murmuração do povo, e aconteceu um fato interessante, que apareceu ali as abrasadoras, que são as serpentes abrasadoras. E o povo se rebelou contra Moisés e contra Deus, e reclama que eles estavam com sede, com fome, e eles até chamam a comida que Deus estava dando para eles, que era o maná, de coisa horrível, de comida horrível, ou seja, essa porcaria. Nós só temos essa porcaria aqui para comer, não temos nem água de morrer no deserto. Então Deus manda as serpentes abrasadoras. Então o povo, quando Deus envia essas serpentes, eles morrem, alguns morrem, e eles correm até Moisés e pedem para que Moisés ore por eles, porque eles se arrependem do que fizeram. E Moisés então intercede para o povo, e Deus então fala para ele: olha, você levanta numa haste as abrasadoras, que são a serpente no caso, e todo aquele que for picado pela serpente, e quando ele olhar para essa haste das abrasadoras de bronze, eles viverão novamente, né? Não vão morrer. Quando o Alexandre é especialista nisso, ele capota carros, ele bate carros, ou quando a gente vê, já ouvimos várias vezes, pessoas que tiveram acidentes e tiveram doenças, e elas são curadas ou são livres, o que a pessoa fala? O que geralmente ela diz? Nasci de novo. Nasci de novo. Então parece-me que quando a pessoa, eu creio assim, né? Que a pessoa que foi picada pela serpente abrasadora e que ela ia morrer, e ela olha para a haste, não é que na haste havia algum antídoto, alguma mágica para poder fazer com que eles fossem curados, mas foi a palavra de Deus que foi dada, né? O poder de Deus. E elas eram curadas. Eu creio que algumas delas disseram: nasci de novo. Nasci de novo. Quando o homem, o Adão, ele é colocado no jardim do Éden, e é dito para eles, porque aqui o caso é que eles estão saindo do escravidão, passando por um deserto para poder possuir a terra prometida que Deus deu, tá bom? Se liga nisso aí. E eles estão murmurando, estão reclamando que não tem água, que não tem comida, e só aquilo, olha só aquilo que Deus deu, que era um enjoado já, estava já um fastio, que era uma porcaria, que era um maná, é uma droga isso aqui. Aquilo que Deus está dando. Deus coloca então um homem, existe o Éden é um local. O Éden não é um jardim, como a gente fala. Lá no Rio tem um bairro chamado Jardim do Éden. Mas o jardim, o Éden é um local, é um mundo. E nesse mundo Deus coloca um jardim, e nesse jardim, dentro do Éden, Deus coloca o homem para cuidar, para tomar conta daquilo. Então, ele dá algumas ordens para esse homem, para que ele não fizesse certas coisas. Mas logo em seguida o homem faz aquilo que Deus falou para não fazer. E Deus havia dito para ele: ó, se você fizer, certamente morrerás. Você vai morrer. Mas nós sabemos da história, e o Helder ele traduz como o Ovídio, que é a serpente. Nós temos a serpente aqui adiante, que é a Neustã, de Números 21, e temos essa serpente, esse animal esperto no jardim, que vai ainda na mulher e diz para a mulher: ó, certamente morrer não morrerás. E Deus fala: morrer morrerás. E ela fala para a mulher: morrer não morrerás não. E o homem então descumpre, ele desobedece aquilo que o Yahvé tinha dito para ele, e ele morre. Ele morre. Mas ele morre, nós entendemos que é uma morte de separação de Deus, que é uma morte espiritual. Parece-nos que aqui não tem a questão dele falar, como nós falamos, e talvez até pensamos que o pessoal do deserto falou, de que eu nasci de novo. Deu para entender? Aqui não tem, ele morreu. Tanto é que, qual é a questão primária? Aqui vai acontecer logo em seguida. Deus vai falar com o homem, vai falar com
mulher, vai falar com a serpente. Algumas coisas que são futuras. Mas, o que é de imediato é que ele é lançado fora da presença de Yahvé, fora do local em que Yahvé passeava no cair da tarde e batia um happy hour, tocava um piano lá e tomava um vinho fresquinho. Não tem mais essa relação. Então ele é lançado fora. Não tem, então, a questão do nascer de novo, ou nascer de novo. E o texto que nós lemos agora há pouco, de João 3, ele está falando do nosso amigo Nicodemos. Quem é Nicodemos? Nicodemos, ele era um dos principais homens do Sinédrio. Ele é fatalmente um fariseu, um homem culto, e ele então vai se encontrar com Jesus. E ele vai enfrentar Jesus, o texto diz que é à noite. E esse texto que diz à noite, muitas pessoas, e já vi pregações dentro do nosso meio evangélico, simboliza, faz a analogia de que ele foi à noite porque ele estava com medo das pessoas, porque ele tinha a alma escura, o entendimento, ele não tem nada a ver com isso. O entendimento dele era escuro, era negro, ele não conseguia entender. Foi nada disso aí. Talvez ele foi à noite porque não tinha tempo de manhã, e talvez ele tenha ido à noite somente para encontrar Jesus num momento mais tranquilo, para poder conversar com Jesus. Bom, nós precisamos saber, eu queria saber por que ele foi à noite. Isso não interessa aqui no caso para nós. O que interessa é que, de uma maneira específica, o Nicodemos, ele tem uma compreensão de quem é Jesus, né? Ele não, olha só, ele não foi cegado, né? Ele não foi cegado pelos preconceitos que alguns líderes religiosos da época tinham em relação ao Senhor. Ele tem uma reação em função das obras que Jesus faz e que ele soube, talvez tenha visto, né? Então ele vem falar para Jesus, e ele, além de falar com Jesus, ele entende, não que Jesus participasse de uma escola de doutores, de fariseus, de conhecedores, uma escola sacra, mas ele vem chamar Jesus de mestre. Nicodemos era mestre. Não é como os discípulos de João que falam para Jesus: Rabi, onde é que o senhor mora? Não foi. Aqui era o Nicodemos, era um homem capacitado, um homem que entendia da escritura, e que vai chamar Jesus de Rabi. Este de noite foi ter com Jesus e ele disse: Rabi, mestre, você é igual a mim. Por que ele entendia o que Jesus fazia? Por que ele achava que Jesus era de Deus? Porque no entendimento de Nicodemos, o que? Ninguém faria ou podia fazer aquilo que Jesus estava fazendo se não fosse por intermédio de Deus. E ele fala: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Ele conclui, né? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, né? Então você imagina quando chegam diante dos reveladores e profetas e pastores e bispos e apóstolos e semideuses e dizem: olha, você é de Deus, hein? Ninguém prega como você se não for por Deus. O cara se enche. Mas aqui Jesus não vem. Jesus vem até com uma questão, com um resumo breve, né? Parece que ele vem com aspereza, com dureza, para falar com aquele homem que veio conversar com ele. E Jesus então responde. Ele responde com 2 amém seguidos. Isso depois se repete depois lá na frente, no outro texto aqui na frente aqui. Ele diz: amém, amém. Ou seja, em verdade te digo. Ele não vem dar papo para Nicodemos. Ele já vem com uma informação preciosa, que é mais importante, que é a conversa que ele quer ter, iniciada pelo amém. Em verdade, duplo, amém duplo, né? Em verdade, eu vos digo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bom, aí o cara
que é um conhecedor das Escrituras, que é um homem sábio, ele não consegue entender muito bem. Porque o reino de Deus, no Antigo Testamento, ele às vezes é apresentado como um governo universal. No caso de Êxodo 15, 18, fala que o Senhor reinará por todo o sempre. E no Salmo 3 diz que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus já é estabelecido já no Antigo Testamento. Mas especificamente o reino e a realeza, ele é manifestado na terra aonde ele é aceito e aonde ele é obedecido. É o que nós estamos conversando. Não adianta você falar que aceitou Jesus como seu Salvador se você não obedece, se você não aceita a direção dele, o domínio dele. Porque vai haver um momento em que chegarão diante de Jesus, e nós sabemos e conhecemos o texto, que diz: aparta você para a esquerda e aparta vocês para a direita. E num dado momento ele vai dizer: vocês da esquerda, vai para o diabo que te carrega. Mas nós pregávamos, o Geraldo vai dizer, eu não pregava, eu não ensinava, e ele vai dizer para mim: eu não te conheço, cara. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O reino de Deus, ele é estabelecido se houver então aceitação e a obediência a Deus e a Jesus. O que aconteceu no texto que nós conversamos sobre Adão? Ele obedeceu a Deus? Não. E o que houve? Deus o matou? Não. Deus só afastou-se dele. Interessante porque o reino de Deus, ele não é especificamente de uma pessoa. O reino de Deus não é especificamente de um grupo de pessoas, como nós achamos que o reino de Deus é só nós que somos cristãos, e principalmente evangélicos. O reino de Deus não é nosso. O reino de Deus é de Deus, o reino de Deus é de Jesus, o reino de Deus é daqueles que obedecem e aceitam a direção de Deus. Nós não somos detentores do reino de Deus. Ele não nos pertence porque nós aceitamos Jesus. Ele pertence ao mundo. De qualquer pessoa no mundo que obedece e aceita o Senhor. Isso inclui, e os judeus aceitaram, até os prosélitos, que nós chamamos de convertidos. Parece-me que existe uma palavra que nós dizíamos antigamente, que convertido ou convencido. E parece que nós nos convencemos que nós somos os maiores santos do mundo, porque nós somos cristãos. O Nicodemos, ele foi até Jesus, porque ele queria saber mais. E ele, como um conhecedor das Escrituras, talvez no seu pensamento, no seu achismo, ele talvez entendesse que ele sabia muito. Tanto é que Jesus depois diz para ele no versículo 10: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Como também os próprios seguidores de Jesus muitas vezes não compreenderam e não aceitaram quando Jesus chamou as crianças para chegar perto dele e sentar com ele. Quando Jesus esteve com mulheres conversando, e ele dizia para eles: se vocês não se tornar como esta criança, vocês não entram no reino dos céus. E esse cara conhecia. E Nicodemos não entende.
Ele vai fazer um tipo de pergunta. Presta atenção que, olha só que, amém, amém, no versículo 3, né? No versículo 5, amém, amém. No versículo que nós lemos, como pode suceder isso? No 5, no 4 vai falar assim, como pode um homem nascer de novo? Né? Vai falar sobre amor, sobre trevas, sobre luz, sobre trevas. Vamos tentar entender aqui. Se ele não compreende, se o cara que é doutor não compreende a questão do nascer de novo, de quando você foi picado pela Neustan, lá em Números 21, e quando você foi picado, supostamente enganado, pela serpente em 3 de Gênesis. Você tinha para quem olhar naquele instante de Números, que era a haste de bronze, e você então não morreria. Nasci de novo, não morri. Uma doença, um câncer. O caminhão me pegou, me mandou a 1 quilômetro de uma porrada, e eu caí e não morri. Então, aí ele vem com o racionalismo, com a razão do ser humano, e ele vai fazer, mas como é que pode um homem retornar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Ele não consegue entender, ele não consegue compreender essa questão de ver o reino de Deus. Aí Jesus vai responder para ele. Ele vai responder para Nicodemos. Novamente, um amém, um amém. Em verdade, eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só, duas coisas diferentes. O que está diferente, gente, no finalzinho do terceiro, com essa questão do finalzinho do quinto. Alguém percebe alguma coisa? Nós vimos que ele tem o proselitismo, que é aceito dentro da questão do judaísmo, e um convertido do... Porque, entendam bem, o judaísmo somos que nem nós, somos santos. E o resto tudo é tudo... O pagão, que no caso, ou aquele que é outro, que não é do nosso grupo, quando ele entra no nosso grupo, ele é aceito, então é compreensível que ele nasceu de novo. Deu para entender? Você é um nascido de novo. Aí Jesus vai falar para ele sobre o reino, que esse reino significa então testemunhar, que significa participar, estabelecer um estabelecimento definitivo do governo real de Deus, quando ele é aceito e ele é obedecido universalmente. Tudo bem? Então, talvez para o judeu Nicodemos, ver o reino de Deus significa participar de uma vinda, de um reino vindouro, do que está para vir. Então, parece-nos que existe uma situação, aqui no final do 3, nascer de novo não pode ver. Meu Deus. E no 5 está, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer não pode ver. Mas não tem que só nascer. Você tem que nascer da água, e alguns textos dizem que aí vai saber qual que é o certo e o que é errado, da água do Espírito. E aqui nós temos, na tradução aqui, da água e do pneuma, do ruá, que o Nicodemos entendia o que era o ruá, o vento. Porque o vento sopra para onde ele quer, e você não sabe para onde ele vai e para onde ele vem. O vento é o pneu. Então, quando alguém nascer de novo, não pode ver, não é só ver, mas você tem que entrar. E você só vai entrar se você tiver essa questão da água e do Espírito. Pode ser que Nicodemos conseguisse entender a questão da água
trazendo lá do dilúvio, trazendo da atravessar do mar, dos juncos, de atravessar o Jordão, o batismo, que era dito também lá em Ezequiel, que era feito por João Batista, da água. Mas eu não sei muito bem se aqui o importante é o Espírito. E vocês que estudam gregos aqui, sabem o que é importante, se é o Espírito, se é a água. Então, tem que, para você entrar, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós precisamos de entender que não é na carne, porque a carne, ela é má, porque da carne sai também as coisas ruins, os pensamentos maus. Você precisa do Espírito. O que Jesus fala muitas vezes no seu Evangelho, muitas vezes é mal compreendido, não tem compreensão. Ele expressa algo e as pessoas entendem outras coisas que ele não está falando. Se ele talvez estivesse aqui falando para Nicodemos sobre os prosélitos, sobre os outros grupos que não são cristãos, talvez ele entendesse. Mas o sentido de Jesus é que ele está falando para Nicodemos, é para você, não é para o outro. Então Nicodemos não estava entendendo. Será que isso é figurado, ele está falando? Será que eu tenho que ir realmente? Ele não compreende. Então começa aqui novamente com um amém duplo, verdade, verdade, eu te digo. Talvez não haja uma diferença entre ver o reino e entrar no reino. E talvez haja uma diferença em ver o reino e entrar no reino. Porque se eu puxar e fazer uma analogia da questão do paraíso, do Éden, Adão não estava vendo supostamente o paraíso? E adiantou isso para ele? Será que ao nós nos convertermos, ao nascermos de novo, nós achamos que só estamos, não passa, mas nós estamos, na nossa cabeça, né? Nós estamos apenas vendo o reino. E nós não entramos no reino. Não entramos porque não sabemos o que é a água, o que é o Espírito, e não passamos por isso. Porque você não conhece a Deus. Você não conhece nem a si mesmo, quanto mais a Deus. Não, mas eu conheço a Deus, conhece nada. Se nós conhecemos a Deus, nós não faríamos 100% do que nós fazemos. Ele está falando aqui que é um cara conhecedor. Não é um bobão que nem eu, Geraldo, que não sei nada. É um cara que conhece as Escrituras. E o cara fica perdido. Eu não sei como é isso? Como pode? Será que é o batismo de Ezequiel? Será que é o batismo das águas? Será que é o batismo de João? Eu estou perdido. Aí ele volta novamente lá e fala: o que é nascido da carne é carne, cara. E o Espírito é diferente. Por isso que eu acho que ele fala para João e para o seu irmão, os irmãos Boanerges, porque eles não sabiam qual o Espírito que eles pertenciam. Não adianta nós fazermos só da boca para fora e só exteriormente. É algo interno. Porque assim como saem os maus pensamentos e aí tem um monte de porcaria que sai dentro da gente, tem também coisas boas, porque Jesus falou assim: o homem tira coisas boas e más do teu tesouro, e a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, não te admires, Nicodemos, de eu dizer isso, porque importa você, né? Agora o vosso
voz, não sei se é voz ou se é voz todos. Parece-me que a conversa é com ele. Importa-vos nascer de novo. Essa antítese, né, da questão da ação da carne e do espírito, né? Mas o primeiro, que é a carne, ela pode renascer no segundo, que é o espírito. E esse nascimento, ele é através de quem? É através dele, Jesus, que está falando com Nicodemos. Você pode ter na mente um monte de coisa, tanto conhecimento, como também o pseudo conhecimento que você não teve, porque você engoliu tudo que foi pregado para você, e você mesmo nunca parou de pensar. Você só engoliu o que foi manifestado, o que foi dito. E você, como eu também, já fiz muita vez, vai repetir que nem papagaio, mas não tem o entendimento. Porque o papagaio não tem entendimento do que está falando. Essa antítese, então. E quando ela é compreendida, que não é a carne, não somos nós, porque nós nos achamos muito. Então, quando ela se entende que é pelo Espírito, e não é o nosso, é de Deus, não há mais estranhamento, não há mais insistência, né? Para que nós sejamos melhor, nós somos melhores do que os outros. Não. Parece-me que esse nascimento, esse segundo nascimento, ele é embolado, ou é a água do Espírito, ou é da água e do Espírito. Porque eles já tinham purificação. Era normal para eles a purificação. Mas essa questão do Espírito, e a profecia de Joel diz que derramaria sobre toda a carne o Espírito. Então, vamos lá de novo. Não te admires. Você precisa nascer de novo, cara. Não, mas eu já sou crente. Deus me ama. Sim, Deus te ama. Deus também amava Adão também. E Adão precisou tomate uma vez só. Nós pedimos tomate todo dia e cada vez estamos afastando mais. Ó. Ao ponto de dizer, eu não te conheço não, cara. Quem é você? Aí vem a coisa do vento. Né? O vento sopra onde quer, ouça a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E essa visão, talvez o Nicodemos compreendesse quando ele se rememora, se lembra, se volta para Ezequiel 37. No Vale dos Ossos Secos, onde que vem tendões, vem carne, vem pele e tal, e depois vem voar, vem o vento, sopra e profetiza sobre isso. Mas mesmo assim continua algo estranho. Ele não consegue captar o sentido das palavras de Jesus ainda. Mas não é possível. O que esse cara quer dizer? Ele parece um filósofo grego que fala e a gente não entende. Meu. Não dá para falar mais claramente. E assim é tudo o que é nascido do Espírito. É como esse vento. A liberdade. Se a pessoa pudesse ser como um vento, você vai quando você quiser, que é o que dizem quando nós morremos, nós não sermos que nem anjos. Então, vai cair naquilo que nós iniciamos. Então ele perguntou, como pode suceder isso? Quer dizer, Jesus fala com ele duas vezes ele fala, não consegue entender, duas vezes ele fala o amém, amém. Ele está fazendo um negócio de ver e entrar no reino. Ele está dizendo sobre o Espírito, e o cara não consegue entender, não entra na cabeça dele. Mas você é um mestre e não compreende essas coisas, você não entende. Aí ele volta de novo, com um amém de novo. Em verdade, te digo que nós dizemos que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Daqui para frente é só Jesus que está falando, Deus não fala mais nada, é só ele. E Jesus então deve estar falando o que ele tenha repetido direto, e o que ele tinha falado, e que até os seus discípulos também, a mensagem que foi explanada, foi dita, e as pessoas não compreendiam. É o que João fala no começo do livro de João.
que temos visto e que temos ouvido, nós anunciamos também aos outros essa palavra de transformação de vida do Espírito. Mas as pessoas não entendiam. Nós estamos testificando, nós somos testemunhas, nós somos mártires. Eu não sei se... O que temos visto, o que nós temos visto, é isso. Mas vocês não têm aceitado o que ele falar. Isso é bem claro quando nós criamos filhos, quem tem filho. Que você fala para o filho e o filho não te ouve. Não te entende. Não consegue compreender. Não aceita o seu testemunho. Olha, eu passei por isso, já vi essa história de novo. Mas era para você não passar a mesma coisa. Mas não compreende. Aí sofre, porque você não quer que ele sofra. É a mesma coisa aqui com Jesus, com Deus. Ele não quer que a gente sofra. E ele fala então para Adão: meu filho está aqui, eu tomo conta disso aqui, meu. Toma conta do jardim lindo. Cuida. Só me obedece, que você vai ver o que vai acontecer. Ele não quis ouvir. Na primeira oportunidade, ele faz. Nós testificamos e não entende. Não aceita o nosso testemunho. Mas se nós estamos falando de coisa terrena e vocês não creem, se nós estamos falando aqui do arroz e feijão, você não sabe, quanto mais eu falo do maná do céu, das coisas do céu, né? Está falando aqui? Das coisas eternas, celestiais. Como você vai crer se você não consegue entender nem as coisas daqui? Do nascer de novo. Cara, eu não estou falando para um neófito na fé. Eu não estou falando para um leigo. Eu estou falando com um cara que conhece. E o cara que conhece, ele não consegue entender. E é engraçado que o texto bíblico diz que Jesus, agradecendo a Deus, ele fala o que para Deus? Senhor, eu te agradeço porque revelaste isso, não aos doutores, aos sábios, mas aos humildes, os pequeninos, os que não conhecem nada. Olha, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, e a saber, o Filho do Homem. E esse que está em colchete aí, em muitos textos não existe. Ou seja, que está no céu. Em bons textos não existe. Aquele que lá do céu desceu, Jesus. Aí ele vai falar de algo que nós já lemos agora há pouco. Vai se remeter a Números 21. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lembra que falou? O que acontecia lá? O cara, nós supomos, né? Nasci de novo. Nasci de novo. Por quê? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque assim como ele levantou, importa que eu também seja levantado. Por quê? Porque o que nele crê vai ter a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante, por quando Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você é nascido da água e do Espírito, se você é obediente e reconhecendo quem é Deus na sua vida, você não vai julgar o mundo, você não vai julgar ninguém, porque você foi amado.